Pessoal, boa tarde. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Eu quero ler em Provérbios 14, no verso 12. Provérbios 14, verso 12. Veja o que o Salomão fala sobre os caminhos. Há um caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Veja que Salomão fala sobre os caminhos que ao homem parece perfeito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mas que caminho é esse que são os caminhos da morte? Você quer saber que caminho é esse? Um minuto. Você quer saber que caminho é este? Você vai saber agora. Veja bem, há um caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mas que caminho é esse que leva à morte? Por exemplo, você vai pegar dinheiro emprestado com a agiota que você não paga e vem cobradores deles na sua porta e você enrola daqui, enrola da lá. O que vai acontecer é você pagar com a sua própria vida. Esses são os caminhos da morte. Viu? São os caminhos da morte. Esse é o primeiro caminho. Primeiro, é você pegar dinheiro emprestado com a agiota e não pagar. Esses são os caminhos da morte. Segundo, é você mexer e cobiçar e desejar a mulher do teu próximo. São os caminhos da morte. Viu? Esses são os caminhos da morte. Viu? Veja que Salomão fala sobre os caminhos. Os caminhos que ao homem parece perfeito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E eu quero ler aqui, veja
Tem pessoas que não é paciente. Seja paciente e coloque a decisão em oração. Tem pessoas que tomam a decisão, mas não vai orar. Ore primeiro antes de tomar a sua decisão. Inclusive para eu tomar decisão, eu tenho que... Benção, Jesus do céu, Jesus amado, Jesus Cristo, eu tenho que orar, colocar minha decisão em oração. Que adianta você tomar a decisão e você não orar? O ser humano é ansioso por natureza, mas se devemos tomar decisões acertadas na vida e não entrar numa furada, devemos orar antes de tomar qualquer decisão. Veja que muitas pessoas não oram antes de tomar decisão. É por isso que de vez em quando está entrando em furadas erradas, furadas que Deus não se agrada. Em vez de orar antes de tomar a decisão, não ora. Vai tomar decisões por si próprio, às vezes decisões erradas na vida, e vai entrar numa furada gelada. Devemos orar antes de tomar qualquer decisão, seja para começar um relacionamento, um novo emprego, ou qualquer bem. Devemos orar e pedir a Deus que confirme esta decisão. Se você orar e pedir a Deus para Ele confirmar a decisão que você tomou, Ele vai confirmar a sua decisão. Primeiro você tem que ter a confirmação do céu. Se Ele confirmar a sua decisão, Ele vai te garantir. Mas se Ele não confirmar a decisão que você tomou, não passe à frente dele. Não passe à frente dele, porque é muito perigoso você passar à frente dele. Não tome decisões antes de você ir para o joelho. Vá para o joelho, ore a Deus, entregue a decisão que você tomou e espere que Ele confirme a decisão que você tomou. Tem muitas pessoas que não oram e tomam a decisão
cai na gelada, porque não orou, não esperou Deus confirmar a decisão que ele tomou. Você precisa ter muito cuidado. A palavra de Deus, ela corta para lá e para cá, corta para você e para mim, que nós devemos tomar muito cuidado antes de tomar a decisão. O nosso dever é orar e pedir a Deus que confirme a nossa decisão. Seja paciente e coloque a decisão em oração. Seja paciente para ouvir o Senhor e não coloque na parede. Devemos entender que somos servos e Ele é o Senhor de nossas vidas. Seja paciente até Deus responder a sua oração. Porque tem crente que ora e já quer que Deus responda nas pressas, nas carreiras. Mas não é do seu jeito, não é do jeito que você quer. É do jeito dele e é do jeito que ele quer. Ele ouve as nossas orações, mas ele não é obrigatório responder. Ele responde se ele quiser responder. Mas ouvir a tua oração, Deus ouve. Ele ouve. Mas responder a sua oração, você tem que ser paciente e esperar o tempo de Deus para Ele responder a sua oração. Até para casamento você deve orar. Você deve orar para Deus abençoar e confirmar o teu casamento. Você deve orar. Seja paciente, seja para começar um relacionamento, um novo emprego, ou qualquer bem, devemos orar e pedir a Deus que confirme esta decisão. Se você vai comprar uma casa, se você está tomando decisão para comprar uma casa, você deve orar a Deus para Ele confirmar se você vai comprar casa ou não. Se você vai partir, vai começar um relacionamento, você deve orar a Deus para Ele confirmar se é do agrado dele ou não. Qualquer decisão que você tomar, nós devemos orar a Deus e pedir que Ele confirme esta nossa decisão. Porque se nós não orar e tomar decisões erradas, vamos entrar numa furada gelada. Mas se nós orar, tomar decisões acertadas na vida e não entrar numa furada, devemos orar antes de tomar qualquer decisão. Quantas pessoas estão assim, tomando decisão por si próprio? Você é dono de você mesmo? Não é. Você tem um dono. Você tem um dono. Você é um servo. Eu sou um servo.
as nossas decisões, as nossas vidas materiais e espirituais nas mãos de Deus, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Quantas pessoas estão assim, tomando decisões precipitadas, aí entram na furada, não ora, não pede a Deus para confirmar a decisão que ele tomou. Aí quando vai orar, aí quer que Deus responde logo nas pressas. Não é assim não. Deus responde na hora certa, na hora que Ele quer e no tempo dele. Não é do seu tempo, não é do jeito que você quer não. Ele ouve as nossas orações. Agora, teremos que ser paciente até Deus responder às nossas orações. Temos que ser pacientes. Não devemos tomar decisões precipitadas. Isso aqui é um estudo. Eu estudo e faço relatório aqui no caderno para passar no vídeo. Porque a mensagem é essa aqui. Provérbios 14, verso 12. Há um caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Olha, mostrei 2 caminhos da morte para você entender melhor quais são. Tomar decisões, colocar sua decisão em oração. Porque o ser humano, ele é ansioso, por natureza dele. Mas se devemos tomar decisões acertadas na vida e não entrar numa furada, devemos orar antes de tomar qualquer decisão. Seja para começar um relacionamento ou um novo emprego qualquer, bem, devemos orar e pedir a Deus que confirme a nossa decisão. Até para você arrumar um novo emprego, você deve orar a Deus e pedir a Ele que confirme a sua decisão. Até para você se aposentar, você deve orar a Deus e pedir a Ele para confirmar a sua aposentadoria. Porque Deus, Ele é o Senhor de nossas vidas, é Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de nós. Seja paciente até Deus responder a sua oração. Seja paciente. Espere. Tem pessoas que ficam desesperadas, agoniadas, aflitas, pega dinheiro com as pessoas emprestadas e fica naquele desespero, não tem condições para pagar e fica desesperado.
Aqui, ó. Entregue. Ore. Ore. Ore a Deus, para Deus confirmar a sua decisão que você tomou. Ore a Deus primeiro, antes que você tome uma decisão precipitada e caia numa furada. Aí fica naquele desespero, aí vai pedir ajuda a um a outro, e se aquele amigo de confiança não tem, vai fazer o quê? Nós devemos sim ajudar os nossos irmãos na fé, os nossos irmãos de sangue, ajudar o nosso próximo, mas em boas condições. Mas se aquele amigo não tem condições para socorrer, vai a outro. Não é para entrar no desespero. Você tem um Senhor da sua vida, porque é Deus, Ele é o Senhor de nossas vidas. Aí você vai pegar empréstimo em qualquer financeira. Se for empréstimo pessoal, você vai pagar com carnê, mas se for consignado, é por conta do INSS, não precisa você nem se preocupar. Mas pague, se você tem o carnê, pague direitinho, para quando você precisar, você tem. Se você comprou eletrodoméstico em qualquer loja, Casas Bahia, Ponto Frio, Lojas Americanas, Cipolite, etc. Se é do carnê, pague direitinho, para você ter seu crediário aberto. Pague direitinho, porque se você não pagar, você não vai ter o seu crediário aberto e não vai conseguir comprar outra coisa. Eu vou te dar um exemplo. Esse ano, ali, ó, a caixa de som, eu comprei na Lojas Americanas, a M-Vox de 250 volts, e graças a Deus estou terminando de pagar, só tem 3 parcelas, dezembro, janeiro e fevereiro, 3 parcelas para terminar. Graças a Deus, já vou terminando, aí minha caixa de som fica ok. Aí comprei o smartphone Samsung
Samsung Galaxy A03, porque o A01 vou mandar para o meu irmão. E graças a Deus, primeira parcela, começar a pagar em janeiro, receber o carneiro para ir pagando. Porque enquanto nós vamos vivendo aqui na terra, nós temos que andar direito. A mensagem está falando para você e para mim, porque a palavra de Deus, ela é de dois gumes. Ela é de dois gumes. Hoje vai ser longo o vídeo. E corta para você e para mim. Não tem por onde correr. Porque nada devemos a ninguém, a não ser o amor. Porque naquele dia, Deus, Ele vai cobrar de tudo que nós estamos fazendo aqui na face da terra. Porque está tudo registrado, tudo gravado. Está lá em Romanos. Nada deveis a ninguém. Quer saber? Vou lá. Aqui, ó. Ei, aqui, ó. O amor ao próximo, presta bem atenção, ó. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ei, viu? Se nós comprar, temos que pagar, porque aqui diz: a ninguém devais coisa alguma. Viu? A ninguém devais coisa alguma. Então, temos que ser honestos e andar direito aqui na face da terra, porque se você não andar direito, naquele dia que chegaremos diante de Deus, no juízo final, porque a igreja, ela vai passar pelo julgamento de Cristo, mas por boas obras. E aqueles que vão se apresentar diante de Deus naquele dia, não tem como escapar. Não tem.
quem quer que seja, pague direitinho. Não fique dando cambalacho nas pessoas. Você pega emprestado e não paga. Deus está lá no céu, está olhando a terra no que está acontecendo. E Deus está anotando lá no livro, está escrevendo o que você está fazendo. Você está pegando emprestado e não está pagando. Por isso que o provérbio de Salomão diz: há um caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Preste atenção com calma. Preste atenção. Tudo que nós viemos fazer, o bem ou o mal, iremos prestar contas a Deus naquele grande dia. Iremos prestar contas, sim. Você pode fazer o que quiser, vou fazer o que eu quero, ninguém está me vendo. Ninguém está te vendo, mas Deus está nos vendo lá do céu. Eu posso ter que se esconder debaixo da cama, no fundo do mar, que Ele vê. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Não é fácil não. Por isso que Deus, Ele nos abençoa. Mas nós temos que andar direito. Enquanto estamos vivendo aqui na face da terra, o nosso dever é andar direito e honesto. Não devemos ser desonestos com os outros. Pegou emprestado, paga. Comprou, paga. A ninguém faz coisa alguma. Volte lá em Romanos. A ninguém, a não ser o amor. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Dê o seu like. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações dos vídeos. Muito obrigado e até lá o próximo vídeo, assim querendo Deus. E fiquem todos